O Desaparecimento do Universo, capítulo 14, continua. A última frase foi: Gary, ei, eu não ligo o mínimo para isso. Pode ser que outras pessoas o façam. E o Arthur, então vamos mostrar a elas como realmente aconteceu. Toda a ideia sobre sexo ser uma coisa ruim nunca veio de Deus e nunca veio de Jota. Se você pensar que há algo errado com o sexo, também pode pensar que há algo de errado em ingerir alimentos. Ambos são atividades normais para um corpo, e qualquer ideia em contrário foi totalmente inventada pelas pessoas, não inspirada espiritualmente. Entretanto, é perfeitamente apropriado para algumas pessoas desistirem do sexo se elas próprias se sentirem inspiradas a fazê-lo, como uma forma de expressão do que verdadeiramente são. E o Gary, sim, estive pensando sobre isso recentemente. Diga, com quem J era casado? Com aquela garota, Maria Madalena? E o Arten, na verdade era. Muitos hoje em dia pensam nela como uma prostituta. Não que a Bíblia diga isso. Ela não o faz. A Bíblia continha tantas prostitutas que as pessoas presumiram que Maria Madalena era uma delas. Ela não era. Era a esposa amada de Jota. A propósito, pela lei judaica daquela época, o corpo de uma pessoa morta só podia ser ungido pelos membros da sua família. E se você olhar em seu Novo Testamento, vai descobrir que, embora o corpo de Jota não estivesse mais lá, Maria Madalena recebeu permissão para ir até a tumba ungí-lo. O que isso lhe diz? Gary, muito interessante. E o Arden, o ponto principal é simplesmente que as pessoas têm muitas presunções, mas Jota não veio ao mundo para iniciar alguma religião para que as pessoas pudessem tornar outras erradas por terem corpos e quererem usá-los. Ele ensinou o perdão e ainda o faz, para ensinar as pessoas a total insignificância do corpo e guiá-las à sua verdadeira identidade como Cristo. E o Gary, então posso viver e perdoar simultaneamente, e é possível ter tanto uma ereção quanto uma ressurreição. E o Arthur, é verdade, só que não ao mesmo tempo. Em algum ponto você vai ter que escolher o corpo ou o espírito, de uma vez por todas. E a puxar. Falando sobre corpos, de fato não importa quais são as preferências sexuais de uma pessoa ou no que ela está envolvida. Neste momento, certas partes do corpo são mais importantes para você, mas nenhuma parte do corpo é na verdade mais importante do que qualquer outra, assim como nenhum corpo é mais importante do que qualquer outro. Eles de fato são todos o mesmo em sua irrealidade. A propósito, isso se aplica àquele seu fetiche. E o Gary, você quer dizer minha atração pela barriga de uma mulher e por seu umbigo? E a puxar, sim. Essa fixação é muito mais comum no Oriente Médio, por sinal. Você deveria entender que as pessoas fazem associações na mente, mas elas são ensinadas no nível da forma, para fazer com que se sintam de determinada maneira. Algumas vezes elas são destinadas a fazerem você se sentir diferente e, portanto, culpado. Em geral, não se sabe que existem dois estágios de desenvolvimento sexual para os corpos humanos. Todos sabem sobre o segundo estágio, que é a puberdade, mas a maioria das pessoas não percebe que as preferências sexuais geralmente são determinadas durante o primeiro estágio do desenvolvimento sexual. E isso acontece quando você é apenas uma criança, por exemplo, e mantendo em mente que seus pais são um substituto inventado para seu relacionamento com Deus. Uma criança pode estar brincando perto dos pés da sua mãe, e fazer uma associação inconsciente entre os pés e ela. Então, quando ela atinge a puberdade, descobre que fica sexualmente excitada com os pés de uma mulher. Sua mãe simbolizou Deus e os pés simbolizam sua mãe. É apenas uma falsa associação e uma substituição depois da outra, e é frequentemente muito simples. Mas depois isso é negado e projetado. A coisa toda foi decidida antes do tempo, mas é assim que parece ser encenado no mundo. No seu caso, você tem algo com o umbigo de uma mulher. Qualquer coisa que cite uma pessoa sempre aponta para uma idade muito precoce e para algo que era uma associação que depois se tornou uma memória inconsciente. Essa associação, assim, volta à tona mais tarde na forma de um desejo sexual específico. E o Gary, isso faz sentido. Eu me senti diferente algumas vezes por causa disso e acho que isso é equivalente a se sentir culpado. Obviamente, o perdão é a resposta correta. É puxar, sim. Lembre-se, não importam quais sejam suas preferências.
curso não é sobre mudar seu comportamento. Se o seu comportamento mudar, que assim seja. Se não mudar, não se preocupe com isso. Você pode nem mesmo querer isso. O importante é entender sua total inocência. E o Gary, obrigada. E o Arthur, falando sobre associações, um homem faz uma conexão entre o céu e o útero da sua mãe. Essa conexão também existe para a mulher, mas aparece mais na forma de um homem querendo entrar na mulher e de vez em quando a mulher desejando isso também. E o Gary, isso explica porque um homem nasce através da vagina da mulher e depois passa o resto da sua vida tentando voltar para lá. E o Arthur, estou feliz que você tenha dito isso. E o Gary, falando de preferências, como pode um muçulmano do Oriente Médio ter 4 esposas e nós, americanos, termos apenas uma? E o Arthur, na verdade, vocês têm permissão para ter 4 esposas neste país, só não todas de uma vez. E o Gary, sim, talvez seja mais divertido dessa forma. É melhor continuarmos. Acho que estou me metendo em encrencas aqui. E o Arthur, você, Gary? Nunca. E o Gary, ei, puxar. Você tem algum conselho sobre sexo para as mulheres? E a puxar. Sim, tenham cuidado com a serpente de um olho só. Gary, engraçadinha. Mais alguma coisa? E a puxar. Você não tem que se preocupar com as mulheres e o sexo. Elas falam umas com as outras sobre isso. É praticamente um culto. Não tendo o vírus macho, elas geralmente ajudam umas às outras. Mais uma vez, em algum ponto, tudo volta ao perdão. E o Gary, você sabe, sempre pensei que quando ficasse um pouco mais velho, iria me estabelecer e ter 3 filhos, sabe como é? Um de cada vez, e criar uma família. Agora não tenho certeza. Tenho a impressão de que todos os relacionamentos especiais dependem de um passado e de um futuro, assim como acontece com todo julgamento. Não estou dizendo que acho que exista algo errado com as crianças, apenas que não tenho mais certeza sobre a necessidade de tê-las. E Arthur, continue a se unir com Deus e receberá orientação sobre esse assunto. No final das contas, um Salvador do mundo se une com Deus da mesma maneira que uma freira se casa com Jesus. Mas não é necessário que você faça isso completamente neste momento se não estiver pronto. Se isso ajudar, Gary, você já é pai. E o Gary, quem disse isso? Eu nego tudo. Arthur, não quero dizer esse tipo de pai, meu amigo. Quero lembrá-lo sobre esta afirmação interessante no livro de exercícios. Libera o mundo. As tuas criações reais esperam por essa liberação para te dar a paternidade, não de ilusões, mas com Deus na verdade. Deus compartilha a sua paternidade contigo, que és o seu filho, pois ele não faz distinções entre o que é ele mesmo e o que ainda é ele. E o que ele cria não está à parte dele, e em lugar algum o pai chega ao fim para dar início ao filho, como algo separado de si mesmo. E o Gary, legal, está dizendo que eu sou exatamente como Deus quando estou no céu? E o Arthur, sim, exatamente como ele. E o Gary, isso vai ser impressionante, não vai? E o Arthur, você entendeu. Continue se preparando com seu perdão e quando estiver pronto para voltar ao seu estado natural, estará lá, com Deus. Essa é a sua promessa, não apenas a nossa. Conforme J continua a instruí-lo na mesma lição do livro de exercícios, nega as ilusões, mas aceita a verdade. Nega que sejas uma sombra deixada por um momento sobre um mundo agonizante. Libera a tua mente e contemplarás um mundo liberado. Puxa. Então, irmão, você tem mais alguma pergunta antes de voltarmos para o lugar de onde viemos? E o Gary? Nada que eu possa pensar neste exato momento. É engraçado como as coisas ficam quando são colocadas na perspectiva correta. Quando eu era garoto, costumava pensar que minha geração era muito mais legal do que a dos meus pais. E meus pais eram músicos. Agora consigo ver que cada geração pensa que inventou a música e o sexo, e que seus pais não são legais. Antes de se dar conta disso, eles já tiveram um bando de filhos que crescem e pensam que eles inventaram a música e o sexo, e que seus pais não são legais. E a puxar, muito observador. É tudo uma questão de estilo e harmonia e hormônios. A ideia real por trás disso, que é a ideia da separação do ego, permanece a mesma. Seu trabalho é substituir essa ideia pelo amor do Espírito Santo. E o Gary, sim, e acho que percebe agora o quanto a mente é poderosa, até mesmo no nível da forma.
Estava lendo nos jornais que as meninas estão mostrando sinais de puberdade em idade mais precoce. Os cientistas estão procurando razões físicas, como genética e ambiente social. O que seus métodos nem os deixam considerar é que a mente é responsável por isso, e que o bombardeio constante de todas as pessoas com imagens sexuais apenas porque é a melhor maneira de vender mercadorias provoca mesmo mudanças nos corpos das crianças. Não estou dizendo isso para fazer um julgamento sobre sexo, mas acho que isso mostra que a mente dirige o corpo, não a genética, o ambiente ou a evolução. E o Arten, o que você está dizendo é verdade. A identificação com o corpo reforça a si mesma, e a identificação com o espírito libera o corpo. Cada um tem que fazer sua escolha pessoal. Perdoe as figuras do sonho, meu irmão, e sua recompensa será seu ser. Puxa, talvez seja melhor deixá-lo com uma afirmação do texto que vai lembrá-lo do seu caminho para casa. Vamos vê-lo por volta do Natal. Até lá, lembre-se do seu propósito, que é o do Espírito Santo, e lembre-se destas palavras. Do mundo perdoado, o Filho de Deus é facilmente erguido ao seu lar, e lá ele tem o conhecimento de que sempre descansou ali, em paz. Mesmo a salvação tornar-se-á um sonho e sumirá da tua mente, pois a salvação é o fim dos sonhos e com o término dos sonhos ela não terá mais significado. Quem, desperto no céu, poderia sonhar que jamais houvesse qualquer necessidade de salvação? E terminamos aqui o capítulo 14.